Quem crê que o Senhor Jesus vai falar aqui essa noite, dá uma glória a Deus. Porque se depender de mim mesmo, irmão, não sai nada. Mas aquele que a qual me incumbiu de estar aqui, eu tenho certeza que Ele não vai deixar voltar vazio aquilo que você veio buscar, aquilo que você tanto almeja, amém? Abram sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje vamos ler um pouco a Bíblia, vamos ler bastante na realidade a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Glória a Deus, quem crê aí dá uma glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero dar um título. Um domingo que eu fui ali em Luiz Eduardo, eu preguei essa palavra lá e Deus ardeu em meu coração para me trazer aqui hoje, que eu creio que eu sou o primeiro que precisa. E eu intitulei essa pregação, o que fazer quando não há o que fazer? Hein, pastor? Nada, pastor. Vamos ver. O que fazer quando não as nossas possibilidades acabam? O que fazer quando parece que o gigante é maior do que a nossa fé? O que fazer quando você não vê saída naquilo que você tanto busca? O que fazer? Não é fácil, irmãos, a gente passar. A gente falar com as pessoas é muito fácil. Deus vai te abençoar, Deus vai te tirar, Deus é contigo. Parece que eu combinei com Bárbara para abrir o culto, né, falando de confiar em Deus. E Deus, Ele fala tremendamente aqui neste lugar, como Deus, Ele afirma e confirma a sua palavra. E a gente falar, muitas vezes é fácil. É igual você olhar para uma pessoa machucada. Não, tenha calma, vai curar. A gente sabe que vai curar. Mas quem está passando pelaquela ferida, quem está passando por aquele machucado, é que verdadeiramente está sentindo a dor. Sabe o que aquilo está causando nela. Então, às vezes, o Senhor nos permite passar por muitas coisas, não porque Deus ele é ruim, ou porque Deus ele quer ver a gente sofrer, não, irmãos. É porque Deus ele quer nos capacitar para quando a gente falar para alguém, vai passar, é porque você sabe que realmente vai passar, porque você já passou por aquilo, e vai passar nas nossas vidas. Deus ele é fiel, irmão, e Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo. Amém, irmãos? Não, meu Deus, por isso que eu estou vendo aqui diferente. Eu estou em 1 Crônicas. Eu falei, está diferente. Misericórdia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então quem crê que vai passar aí, dá uma glória a Deus. Amém? Nós não estamos aqui, irmãos, fazer igual o ditado popular, enchendo linguiça, não. Nós estamos aqui porque confiamos e acreditamos num Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Mas para isso tem requisitos, para isso tem tempo, para isso tem espera, para isso temos que ter paciência e perseverança e confiar em Deus. Eu quero trazer um exemplo bem conhecido do rei Jeosafá. Todo mundo acho que já viu falar do rei Jeosafá. Então vamos ler a palavra do Senhor. Quem achou aí, dá uma glória a Deus. Vamos ler esse capítulo todo. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu
Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Verso 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, pois vos ficai parados e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Verso 18. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Só até aí por enquanto. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar e louvar e orar ao Senhor. Pai, assim como esse povo, Senhor, que não sabia o que fazer, que não via saída, mas eles tinham uma certeza no coração, que o Senhor poderia salvá-los. Nós estamos aqui essa noite, Pai. Talvez alguns não estejam vivendo, outros estão vivendo situações que não vê saída, que não vê para onde ir, que não sabe como agir ou como fazer. Mas, Pai, traz essa fé a qual esse povo aqui colocou diante de Ti, a qual, Pai amado, eles se entregaram e confiaram que o Senhor pode fazer. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, é um capítulo que ele por si só, ele já traz aquilo a qual a gente nem precisa explicar muito. Porque aqui nós vemos um rei, a qual ele se humilhou perante Deus. Um rei a qual ele não escondeu de ninguém o que a situação estava acontecendo, o que estava ali vindo para abater a Israel, a Judá, a Jerusalém. E ele se viu numa situação que ele não via saída.
porque a multidão era muito grande, era um exército muito volumoso, muita gente. E nós, como seres humanos, muitas vezes enxergamos com nossos olhos carnais. Nós olhamos e entendemos que aquilo ali é muito grande, que aquilo ali talvez não tem como resolver. E por isso que, quando a gente vê algo humano, alguma solução a qual nós possamos alcançar pelos nossos méritos, alguma saída a qual a gente vê, não, mas eu tenho isso, eu posso vender aquilo, eu posso comprar, eu posso fazer, a gente muitas vezes não faz isso a qual o rei fez aqui, de se entregar. Se entregar. Será que seria assim se fosse ao contrário? Se fosse Jeosafá que tivesse a grande multidão para ir contra esse povo, será que ele realmente se dobraria desta forma, se entregaria desta forma perante Deus? Ou ele ia confiar assim como foi o maior erro de Davi? Vai você só, Joabe, esse exército é muito fraco, eu vou ficar descansando. Será que Jeosafá teria essa humildade? Será que Jeosafá teria essa simplicidade de reconhecer que ele não tinha como vencer aquele exército, mas só Deus poderia salvá-lo? Ou ele ia simplesmente falar, que venha, meu exército é o triplo, meu exército é melhor, meu exército tem mais homens, meu exército tem mais armas, meu exército tem mais cavalo, ou seja, eu sou mais poderoso. E muitas vezes nós passamos por situações a qual a gente muitas vezes quer buscar a nossa saída humana e a gente não verdadeiramente, eu estou aqui buscando, estou entregando a Deus, mas quando vê uma solução, uma luzinha, a qual você pode mover para um lado ou para o outro, para tentar buscar uma saída, você não descansa, mas corre atrás daquela saída, porque a sua confiança já não está tão grande em Deus, porque está demorando, está passando o tempo e as coisas não mudam. E muitas vezes somos assim. A maioria das vezes nós só vamos para os pés do Senhor quando estamos passando por algo horrível, terrível, a qual você olha para os quatro cantos e não tem ninguém para lhe socorrer, não tem uma saída, não tem como você fazer nada. Aí você olha para o céu e ainda Deus usa da misericórdia, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Olha como Deus é lindo, irmãos. Olha como o Senhor, Ele não é um ser humano para guardar ressentimentos. Já imaginou se Deus fosse um homem, pastor? Ah, tu me fez isso naquele dia, tu lembra? Vou te ajudar também não, fica aí sofrendo na peleja, você aprender. Mas Deus, Ele vê algo que eu não vejo, você não vê, só quem sente sabe, que é a pureza do nosso coração. É a pureza das palavras do nosso coração. Isso só Deus vê. E aqui nós nos deparamos com uma situação que o rei Jeosafá, ele falou, se Deus não agir, acabou. Eu não tenho como resolver. Eu não tenho como buscar uma solução. Eu não tenho um exército de uma cidade vizinha que eu possa aclamar para vir se unir a mim. Ou seja, eu estou só e com Deus. Precisa de mais? Irmãos, praticar a fé dói. Praticar a fé é algo que muitas vezes requer a dor da alma, a dor que rasga o coração. E muitas vezes a gente se pergunta, onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação não muda? Por que essa dor não passa? Por que essa angústia continua? Por que as coisas não vão fluindo conforme aquilo a qual eu busco Deus? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo tudo, mas nada está passando. Sabe por que ainda não passou e nem vai passar, irmão? Porque a gente quer colocar o tempo certo para Deus agir, e Deus só age no tempo dEle. Não tem como Deus trabalhar conforme as minhas vontades, a sua vontade. Deus, Ele tem que saber, e a gente que mais tem que saber, que a vontade é dEle, e o tempo é dEle, e quem manda em tudo é Ele, não é eu e nem você.
É isso que nós temos que entender, porque muitas vezes a gente quer se entregar a Deus, muitas vezes a gente entrega a Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente faz campanha, a gente vai no monte, a gente faz tudo aquilo que está no script, mas sempre a gente buscando que Deus faça no tempo nosso. No meu tempo, Deus. É 1 ano, é 2 anos, Deus, e nada. É 10 anos e nada, Deus. E aí, Deus? Então, Deus, o Senhor está atrasado, a culpa é sua então, Deus. A culpa é de Deus, porque as coisas não mudam, pastor. Não é fácil, mas eu quero te dizer algo. É possível. Não é fácil, mas é possível. O deserto, irmãos, é algo que Deus nos leva. Não é o diabo, não é Satanás, não é nada. É Deus que nos coloca. E Deus nos ensinou através do seu filho, que o próprio filho dele foi para o deserto. 40 dias, jejuando, fome, sede. E tudo que Jesus passou, não foi porque Jesus estava fraco na carne, não foi simplesmente porque Satanás tinha que... Não, porque Satanás estava mais poderoso que ele nunca foi, nem vai ser, e nunca será. Jesus fez tudo isso para ensinar a eu e a você que quando estivermos lá, resistimos ao diabo, e Deus é contigo. Jesus estava ali, era para nos ensinar, não era para simplesmente ele passar e mostrar que Satanás era o dono do mundo. Não, que ele nunca foi. Ele é mentiroso. Até para o próprio Jesus ele foi mentir e oferecer aquilo a qual ele não poderia dar. Então Jesus ele não passou por tudo aquilo, irmãos, para simplesmente a gente achar que era para passar, porque não, Jesus estava nos ensinando a como passar. A como passar. Josafá ele poderia falar, mas eu como rei vou pedir para o povo orar? Eu como rei vou expor a minha fraqueza para todo mundo? Vou expor o meu pecado, vou expor aquilo a qual só eu e Deus sabe? Então não exponha. E vira um câncer, vira algo ruim, vira algo que vai te comer de dentro para fora. Porque a gente tem que entender, irmãos, que as nossas emoções, o nosso orgulho, a falta de perdão, tudo aquilo a qual atrapalha a gente de se achegar a Deus, isso vira algo ruim demais na nossa vida, tanto físico como espiritual. Tanto físico como espiritual. A palavra de Deus fala que a gente tem que perdoar a quem nos ofende. Não é perdoar a quem não ofende, não. Isso aí é fácil demais. Pastor Valério me fazer algo assim, aí vai doer no coração. Ô meu irmãozinho, me perdoa. Está perdoado, pastor. E aquele que calunia contra você? E aquele que fala mal de você? E aquele que te mata com as palavras? É fácil perdoar. E aquele que te dá um prejuízo que você nunca imaginou na vida? E aquele que fez você perder algo tão grande materialmente? É fácil? Não é fácil não, irmãos. Mas a palavra do Senhor fala perdoar. Perdoa, irmão. Isso é comprovado cientificamente, que os nossos sentimentos, as nossas emoções é o causador de grandes doenças físicas e espirituais na nossa vida. A emoção, a ansiedade, aquilo que a gente coloca acima de tudo e de todos, aquilo vai nos corroendo por dentro. A angústia, irmão, é algo que só o próprio Deus consegue tirar da nossa vida. Podemos procurar ajuda humana? Lógico, Deus deixou a inteligência para isso, para médico, psicólogo, psiquiatra, mas se você verdadeiramente não buscar a fonte da vida, a fonte que liberta,
a fonte que traz arrependimento, a fonte que nos dá água de beber e nunca mais teremos sede, a fonte que nos alimenta e nunca mais teremos fome, a fonte que liberta a nossa mente, a fonte que tira a angústia, a fonte que tira a depressão, a ansiedade. Se nós não buscarmos na fonte, você pode ter um paliativo, mas nunca será sarado, nunca será curado. E aqui o rei Josafá, ele se viu na situação que ele teve que buscar a ajuda de Deus, e não só de Deus, mas de todo um povo, que ele chamou. Se nós nos unirmos e jejuarmos e formos buscar o Senhor na casa do Senhor, a casa consagrada a Deus, aquele lugar de oração, a palavra do Senhor diz que Ele descerá e nos ajudará. É forte, pastor. Deus às vezes está falando com as pessoas, mas é o pastor Valério que está falando na minha vida. É a pastora Sônia com as mesmas coisas, que às vezes ela chega parando pela gente. Então continue assim, meu irmão. Continue vivendo no raso. Continue vivendo sem buscar a presença. Continue vivendo sem obedecer a palavra, sem obedecer àqueles a qual Deus tem usado para a sua vida. Continue assim, porque aqui se levantou um homem que ninguém nunca nem ouviu falar. Jaaziel. A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele foi usado como uma arma poderosa para dar resposta à angústia do rei daquele povo. Ei, pode ficar calmo. Amanhã mesmo eu vou entrar em providência, porque a guerra é minha, não é de vocês. Quem crê, dá glória a Deus. Vamos ler a palavra. Então Jeosafá se prostrou com o rosto, 18, em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos.
E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com tambores, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos desta terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. O reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou, e reinou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Zil. Só até aí por enquanto. Irmãos, tem hora que a gente nem sabe como foi que Deus nos tirou da peleja. Se você perguntasse como foi, não sei explicar, só sei que aconteceu. Fazer igual o Chico, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. E a gente às vezes fica entendendo assim, fala, meu Deus, o que foi que aconteceu? Só que o que Deus ele quer fazer não é só te tirar da situação que você está. Isso para Deus é fácil, é fichinha. Deus não precisou levantar nada, Deus só colocou eles para confundir entre eles, e eles mesmos se mataram. Eles mesmos, o mal por si só se acaba, se destrói. Sabe o que é que Deus verdadeiramente quer de mim, de você? Um coração arrependido e contrito. Porque tirar da situação, Deus, isso aí, Ele é mestre para isso. Ele fazer algo acontecer na nossa vida, isso é fácil para Deus. Mas um coração contrito, um coração arrependido, uma alma verdadeiramente que busca e louva e agradece a Deus, é isso que Deus quer nos transformar. Porque situações podem acontecer, situações podem vir, situações podem voltar, situações você está vivendo algo horrível hoje, vai passar em nome de Jesus, e você vai viver outra, e vai passar em nome de Jesus, e a gente vai vivendo de fé em fé, mas o que Deus ele quer nos transformar, é que não é situações que vai fazer mandar, ou fazer ditar a nossa vida, mas sim a fé nele, é que vai fazer mudar, e a gente andar sobre as águas, e a gente marchar, louvando e cantando ao Senhor, sem nem saber o que é que está lá na frente esperando. Porque Josafá, quando ele saiu, ele colocou o quê? Os levitas à frente, bora já adorando, já clamando, já decretando que a vitória é nossa no nome do Senhor. Ele já foi para a peleja, sabendo se o Senhor é conosco, quem é contra nós. Ele já foi comemorando, sem saber nem o que estava lhe esperando lá naquele lugar. E se fosse ao contrário, irmão? E se Deus verdadeiramente falasse, não, eu não vou fazer nada por esse povo não, eu quero levar logo eles para o céu, que eles estão tudo bonzinho, estão jejuando, estão tudo na minha presença, vou deixar esse povo destruir eles, pelo menos vão para o céu. Será que Josafá louvaria da mesma forma? É isso que Deus quer te perguntar essa noite. Quando tudo vai bem, será que você vai continuar me louvando? Quando as coisas melhorarem, será que você vai continuar na minha presença? Será que você vai continuar me buscando, assim como você me buscava no dia da angústia? É isso que Deus quer saber de nós. Porque é fácil a gente levantar a mão, é fácil a gente abrir nossa boca e falar palavras, é fácil a gente chegar em casa e está tudo bem. Não, mas eu estou buscando a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E não ora mais. E quando alguém fala alguma coisa já se irrita. E quando fala campanha no monte, meu Deus, aí vai um pastor inventando essas coisas. Aí eu não tenho tempo, já a correria está grande. Cuidado. Cuidado. O rei Josafá, ele precisou passar por isso. Ele estava muito cômodo. O reinado dele estava uma maravilha. Ele estava reinando de uma forma que não tinha ameaça nenhuma, pastor. Tudo as mil maravilhas. Só glória, paz e amor, glória e paz. Ei, irmão, eita.
Aí quando chegou a situação, Deus queria ver onde estava o coração de Josafá. Por isso que a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Mas o trabalhar de Deus, eu te falo uma coisa, meu irmão, talvez você não está enxergando o lado bom de nada. Assim como eu também já vivi isso. Eu olhava para os quatro cantos, falava assim: Jesus, o que é isso? Nada dá certo. Quando eu penso que aquilo ali vai andar um pouquinho, desmorona. Quando eu penso que aquilo ali vai se levantar, cai de novo. Quando eu penso que a situação vai mudar, piora. E Deus fala assim: descansa, meu filho, porque você está buscando seu meio e não o meu. É fácil descansar em Deus? É fácil? Quem acha que é fácil, levanta a mão, irmão. Não é fácil, porque Deus nos deu habilidades. Deus nos deu habilidades. Quantos de nós aqui temos habilidades, talvez um diferente do outro? Henrique ali sabe mexer em moto. Se eu for mexer numa moto, não sei para onde vai. Normalmente você calibrar os pneus. Agora me dá uma faca para mexer no açougue. Aí Henrique já vai no açougue, não sabe para onde vai. Ou seja, Deus nos deu habilidades diferentes. Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar soluções verdadeiramente. Deus nos deu essa capacidade. Mas tem coisas que às vezes Deus não permite que aconteça, porque se você sair, foi a sua capacidade, não Deus. Foi porque eu liguei para fulano. Não foi porque eu sou amigo de Cicrano, e Cicrano me ajudou nisso. Não. Vai ficar de um jeito que você tem que quietar. E aí o telefone vai tocar sem você falar nada e dizer assim: ei, eu estava aqui, pensando uma coisa aqui e lembrei de você. Eu me lembro que, igual um primo meu fala, a gente vive uma vida igual uma corrente de bicicleta. Aí quando quebra um gomo, desmonta tudo, né? Acaba tudo ali. Aí para consertar aquele gomo dá trabalho. E eu cheguei a um período que, na minha vida, eu estou falando de mim mesmo, que a minha vida virou algo acelerado, em todos os sentidos. Era açougue, era o trabalho secular, era uma roça que eu tinha, e a igreja. E eu vivia naquela correria. Nunca deixava de fazer todos, mas sempre um ficava a desejar. Sempre um ficava estou fazendo, mas não tinha aquilo a qual o Senhor queria. E vivia aquela vida igual louco. Não parava. Quando foi um dia, eu indo para a roça levar mantimento para os animais lá. Quando começou a Covid. E eu ali no meu pensamento, foi uns 4 comigo, eu já estava de Covid, não sabia. Aí Deus, não deixa eu pegar esse trem não, Pai. Misericórdia, se eu parar 15 dias aqui, sangue de Jesus, Pai, tanta coisa para pagar, é tanto negócio, é tanta situação, não. Se eu parar 15 dias aqui, o que vai ser? Misericórdia, vai virar uma bagaceira. Fui e voltei, quando eu cheguei de noite em casa, já foi tossindo. Não, mas acho que foi um chuvisco que eu tomei na roça. Foi uma poeira que eu peguei. E nisso eu peguei a Covid, como eu creio que todos aqui já sabem a situação como foi. A pastora, Deus revelou a ela que ia ter uma situação que só Deus ia me ajudar. E aí, fiquei 50 dias dentro de minha casa. Não só doente, morre, mas não morre. Vários dias eu dobrava meu joelho e eu falava: Senhor, me perdoa por eu achar que tudo era pela minha capacidade humana. Se for hoje o meu dia, Pai, me perdoa para mim ir para o céu. E o Senhor cuida da minha família. Porque a gente acha que é eu que cuido, é eu que sou o cara, é eu que faço, é eu que aconteço. E Deus tem que nos levar muitas vezes para o deserto para mostrar que é Ele que está no controle de tudo. 50 dias dentro de uma casa.
passando por situações, como a pastora disse, só Deus poderia mudar. Só Deus mudou. E ali eu tive uma experiência muito forte com Deus. Muito forte, irmãos. Nem tudo aquilo que a gente acha que é bênção é a vontade de Deus para a nossa vida. Nem tudo aquilo a qual você sempre sonhou em adquirir é a vontade de Deus para a sua vida. E ali eu tive um tete a tete com Deus. E Deus falou assim comigo, irmãos, de uma forma tremenda: você vai querer fazer a minha vontade ou quer que eu te recolha? Aí eu falei: Deus, se é a tua vontade, então manda comprador para a roça, manda comprador para o açougue, manda comprador para tudo, porque eu quero fazer a tua vontade. Não anunciei nada, com 15 dias o telefone toca: estou sabendo que você vai vender a roça? Eu já até vou vender. O mesmo cara que me ligou só chegou, falei um preço, ele disse outro, eu falei: é sua, pronto. Não tem negócio de discutir muito não, é Deus que está querendo. E assim foi, irmãos. E eu ainda insisti uns 2 anos com açougue, mas Deus só cortando, podando. Ou seja, a situação mudou, as coisas mudaram sem eu nem saber como. Deus me fez viver algo a qual a gente muitas vezes se apega às coisas desse mundo. A gente acha que não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que deixar um futuro para os meus filhos, eu tenho que deixar algo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos, não. A vida não é isso. A vida é aqui e agora. A vida é esse momento que nós estamos aqui. A vida não é amanhã, não é daqui 1 ano, não é daqui 2 anos. A vida é agora, e o momento que o Senhor te chama é para você saber que Ele é Deus na sua vida e que vai te tirar dessa situação, mas que você venha viver o sobrenatural de Deus, não quando Ele te tirar da situação, mas sim agora. E você já declarar, assim como Josafá declarou, louvando a Deus, clamando e sabendo que a vitória já era certa, mesmo sem ele saber o que esperava ele. A vitória é agora. A nossa vitória é agora, não é amanhã, não é daqui 1 ano, não é daqui 10 anos, é agora, mas você tem que descansar e confiar. Josafá entendeu, eu entendi. Está tudo 100%? Não, irmão, se eu dizer para você que está tudo 100%, não está, mas isso aqui mudou 100%, isso aqui mudou 100%. Pedro, ele viu, é um fantasma, que aquilo ali em cima das águas é um fantasma. Quando ele viu Jesus, ele mudou o pensamento. Eu posso ir aí, Jesus? Vem, Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele flutuava. Mas quando ele começou a olhar, não, isso não pode existir, um homem andar sobre as águas. Isso é fisicamente, humanamente, não tem como. Ele começou a afundar. Então hoje Jesus te chama para ir até Ele, mas não olhar para a fundeza, não olhar para a profundeza, não olhar para aquilo que possa te atrapalhar, mas olhar para Ele, porque o sobrenatural vem dEle. Não ficar olhando para as coisas humanas, se vai dar certo ou não, mas olhar para Jesus e falar: eu posso ir até aí, Jesus, eu vou pela fé, eu não vou olhar para nada, nem para o lado, nem para o outro, nem para baixo, nem para cima, mas para Ti, e saber que o Senhor pode me sustentar acima das águas. Então muda seu pensamento, meu irmão, muda seu coração, porque enquanto você estiver ficar no vale da sombra da morte, Jesus nunca vai te tirar de lá. Porque você é que tem que se levantar e ir até Ele. Jesus está do nosso lado 24 horas e muitas vezes a gente se afasta dEle. A maioria das vezes a gente quer se esconder de Jesus. E Ele te chama hoje: venha até mim, creia. Então, meu irmão, o que fazer quando não há o que fazer, pastor?
A receita está aqui. Leia. Leia. Aqui está a receita do que fazer quando não há o que fazer. Aqui está a água, o alimento. Aqui está o psicólogo, o psiquiatra. Aqui está o médico dos médicos. Aqui está o advogado, o juiz, o promotor. Aqui está o dono de tudo e de todos. Aqui está o Deus eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Aqui está o Deus a qual nunca perdeu uma batalha. Aqui está o Deus a qual Ele zela e cuida daqueles a qual Ele aprova. Então, irmãos, aqui está a receita para quando você achar que o que fazer quando não há o que fazer. Busque a Deus. Busque a Deus. Assim como esse povo buscou, assim como esse povo buscou e falou assim: vamos nos humilhar, vamos orar, vamos jejuar, vamos lembrar a Deus as promessas a qual Ele fez a nós, vamos lembrar de onde Ele nos tirou, vamos lembrar quem é esse povo que não deixou Israel passar pelas terras deles. Vamos lembrar a Deus. Ele não se esquece, Ele jamais se esquece, mas Ele quer ouvir muitas vezes aquilo a qual a gente fica achando, mas Deus já sabe. Sabe, irmão? Mas abre tua boca, crente. Abre tua boca. Se humilha. Tira o orgulho do coração. Tira toda a soberba. Tudo aquilo que te afasta de Deus, arranca da tua vida, irmão. Esse povo, eles entenderam. Não, mas eu não vou levar meus filhinhos não, porque é muito pequeno, eles não vão entender. Aqui fala que era todo mundo. Sabe por que era todo mundo? Porque se aquela multidão chegasse, não ia escapar ninguém. Não, eu vou deixar as criancinhas, porque são... É tão bonitinho esses loirinhos, vou deixar esses aqui para... Ninguém. Eles vinham para destruir todo mundo. Satanás, ele não vai simplesmente só chegar, vou destruir o pai da casa, não. Ele quer destruir toda a família. Ele quer destruir desde o pequenininho ao mais velho. Ele quer destruir desde o ancião à criancinha. Então a guerra, nós temos que entender o que é uma guerra espiritual e ensinar seu filho a combater, ensinar seu filho a crescer, que a vida não só é mar de rosas, saber que a vida tem espinhos, saber que a vida tem quedas e tropeços, mas saber também que tem um Deus vivo que nos sustenta, que tem um Deus que nunca perdeu uma batalha, que tem um Deus que sabe o nosso sofrimento e sente a nossa dor. Mas assim como um pai terrestre, que muitas vezes precisa ver seu filho passar por algo, Deus também é assim conosco, irmão. Porque Deus, Ele quer forjar na gente o caráter de Cristo. Ele não quer forjar você simplesmente para ter momentos de emoção, não. Ele quer te forjar para você ser um guerreiro, para você saber que o próprio Filho dele enfrentou aquela cruz por amor a cada um de nós, e muitas vezes uma coisinha tão pequena quer nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes algo tão insignificante já é motivo de você dizer: não quero mais saber disso. Irmãos, aprenda, coloca isso na tábua do seu coração. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa buscar a face de Deus é eu e você. Ele é a nossa fonte, Ele é nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Então quebra hoje o seu orgulho, se você tem que pedir perdão a alguém. Quebra hoje o seu orgulho, se você precisa se humilhar para alguém. Quebra hoje o seu orgulho, se você precisa reatar uma situação com alguém. Quebra tudo, irmãos, mas busque a Deus. Buscar a Deus é isso também. É a gente saber que tem hora que a gente tem que se humilhar mesmo. É a gente saber que tem hora que a gente tem que buscar, pedir perdão.
Buscar a Deus não é só simplesmente vir aqui na igreja, louvar, levantar a mão, escutar a palavra e ir para casa, não. Isso aqui é 5% daquilo que é buscar a Deus, irmão. Porque buscar a Deus é o nosso testemunho de vida lá fora. Buscar a Deus é as pessoas olharem para você e saber, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Não, verdadeiramente, você me pediu perdão, foi o que mesmo? Saber que você mudou, que você foi transformado. Ah, mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas eu não vou com a cara de fulano, não quero nem ver a cara de fulano. Irmãos, onde está Jesus nisso? Onde está Jesus no seu casamento? Onde está Jesus na sua casa? Onde está Jesus no seu convívio? Onde está Jesus? Buscar a Deus só porque Deus tem que nos tirar da situação? Isso é fácil, irmão, para Deus. É tão fácil a gente falar de Deus, 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 Deus. Mas quem é você na situação e quem é você sem a situação? Eu mesmo falar a verdade, quando eu começo a respirar um pouco a mais, Deus vem, bota alguma coisa para mim, tem que frear. É um mistério aí, que mas Deus sonda e conhece o meu coração. A palavra de Deus fala que, se possível, ninguém se perca. Deus não quer perder ninguém. Mas muitos vão se perder pelo quê? Pela dureza do seu coração. Então, irmãos, para finalizar, eu quero ler aqui só um salmo. Salmo 121. Um pouquinho à frente. 1 e 2. Salmo 121, 1 e 2. Diz assim, todos acharam? Salmo 121, 1 e 2 diz assim: levantarei os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Descansa em Deus, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Ei, nem tudo que parece o fim é o fim. Porque tudo aquilo que parece o fim, na presença de Deus, é o início para uma nova história. É o início para um recomeço. A gente às vezes não entende porque Deus tira pessoas, coloca pessoas. A gente às vezes não entende o porquê de se levantar tantas situações. Mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ao final dessa frase, que a maioria do povo só se apega para tudo coopera para o bem. Mas o final diz, daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus pelo quê? Você ama a Deus pelo que Ele pode te proporcionar? Ou você ama a Deus por aquilo que Ele verdadeiramente é? É essa pergunta que Deus faz ao seu coração essa noite. Eu sou o que para você? Eu sou o que é para resolver todos os seus problemas? Ou eu sou o centro da sua vida? Você me ama pelo quê? Você me ama para quê? É igual muitos relacionamentos humanos. Eu te amo enquanto você me serve para alguma coisa. Porque depois, se você não servir, acabou o amor, separa, não dá certo, não quero mais saber, não quero mais te ver, você para mim não vale nada. Então que amor é esse? Que amor é esse? Pai amado, Pai querido,